Olá, gente, vamos a mais um vídeo aqui. Iniciaremos a primeira parte de, se eu não estiver enganado, 3 vídeos. Romanos capítulo 12, do versículo 1 até o 9. Hoje eu vou tratar até o versículo 6, do 1 até o 6. Na verdade, vou ler do 1 até o 6 e trataremos de 3 assuntos, como eu já disse. Em primeiro lugar, o capítulo 1 tem duas predicações, que nas versões que nós temos, na verdade, usa um termo de comparação, né? E tem a questão do verbo imperativo no versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado ou transformem-se. Nós vamos tratar desses 2 assuntos. E em outros vídeos, não sei se serão mais 2 ou apenas mais 1, nós vamos tratar sobre os dons ministeriais que aqui tratam a partir do versículo 7, né? Que é diferente do que relata lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, se eu não me engano, né? Que é pastor, apóstolo, profeta, evangelista, doutor e pastor. Então hoje aqui vamos começar lendo do 1 até o 6, eu fiz aqui a cópia, como já tem em alguns vídeos, e vamos analisar o versículo 1, né? As 2 orações predicativas, e vamos lá, com a ajuda de Papai do Céu. Deixa eu organizar aqui. Que diz assim o primeiro versículo: Então eu imploro, rogo a vós, ó irmãos, por meio das compaixões de Deus, para apresentar os corpos de vós o sacrifício, não é como um sacrifício, é o sacrifício. Aqui é thusian, é a forma acusativa de thusia, né? Deixa eu olhar aqui no dicionário para dar forma mais, para dar com mais precisão. A letra peta, isso mesmo. Aqui a forma acusativa. Se tirar esse nun, que é esse final aqui, fica thusia, sacrifício. Com esse N aqui no final, que parece o nosso V, thusian, quer dizer o sacrifício. Sozam, vivendo a santidade aceitável a Deus. A lógica vossa é o culto. A lógica de vós é o culto. Ou o vosso culto, o culto de vós é a lógica. Vou repetir o versículo 1, talvez hoje não dê para ler o resto, né? Diz o quê? Então eu imploro
a vós, ó irmãos, por meio das compaixões de Deus, para apresentar os corpos de vós, o sacrifício, vivendo a santidade aceitável a Deus. A lógica de vós é o culto. Por que eu estou lendo aqui para vocês que aqui é tá, somata, os corpos, rumon de vós, tuciam, o sacrifício? Porque eu estou dizendo que aqui os corpos de vós é o sacrifício. E aqui eu estou dizendo que a lógica é o culto de vós, ou o culto de vós é subentendidamente a lógica. Porque essa regra gramatical aqui, gente, é a mesma usada em 1 Coríntios, capítulo 9, capítulo 1, versículo 10, onde diz ali, ó, que Deus é fiel. Olha como é que está no grego. Pistos, fiel, ro, o, theos, Deus. O Deus fiel. Fiel, o Deus. Tradução ao pé da letra. A regra do artigo grego diz que quando existe dois substantivos ou um substantivo com artigo, um adjetivo com artigo e um substantivo, ou dois substantivos, um com artigo e outro sem, aquele que está sem o artigo, ele está ali predicando, afirmando qual é a natureza, a qualidade ou tipo. Aqui, esse que está sem artigo está predicando, afirmando qual é a natureza dos corpos que é para ser apresentado. Qual é a natureza do corpo de vocês? É sacrifício. Ele é o sacrifício, não é como sacrifício, como as nossas versões falam. E aqui embaixo está dizendo que a lógica de vós é o culto, ou seja, a natureza do culto ou do serviço, que nós pensamos que culto é aquele que nós realizamos dentro da igreja, né? Se bem que nas congregações nós temos que ser treinados, ensinados, habilitados, modelados conforme a imagem e semelhança do Filho de Deus. Ali é para nós sermos treinados para realizar o culto na rua. É na rua que nós, no dia a dia, no nosso viver, na escola, no ônibus, no viver um com o outro, com o pai, com a mãe, com o vizinho, com o colega, com o desconhecido ou com o conhecido. O culto são as nossas atitudes, conforme está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz que nós somos o sal. E como é que o sal trabalha? É dentro ou fora das coisas. E nós somos a luz. Como é a luz? A luz evidencia, mostra as coisas como são, clara e evidente. Aí Jesus, tanto é que Jesus usa, dizendo que nós somos a luz, dizendo que como alguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Assim evidencie, resplandeçam a vossa luz, as vossas obras, a vossa luz diante dos homens, vendo as vossas boas obras, e glorifique a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Que aqui está dizendo que os corpos é o sacrifício e que o culto é lógico, é a lógica. Se lembra de João capítulo 1, versículo 1, que as testemunhas de Jeová colocaram lá, até 1967, colocavam que era um Deus com D minúsculo, né? Da década de 80 para cá, fizeram uma nova edição, se eu não me engano, em 1989, e colocaram um entre colchete, dizendo que Jesus é um Deus. Olha como é que está no texto grego. Theos en ho logos. Deus era o verbo. Eu tenho um vídeo, tá lá. E o verbo era Deus. Parte 1, traço Fernandes. E o verbo era Deus.
parte 2, traço Fernandes, que eu faço um vídeo falando sobre isso e usando alguns versículos, citando alguns versículos, que está traduzido da forma predicativa, né? E eles não usam o verbo, como está aqui em João capítulo 1, versículo 1, e em 1 João, que diz aqui o que? Deus amou é. Não usa o verbo para intensificar a afirmação. Então, todos os textos, 1 João diz que Deus é amor, está traduzido com é. Não diz que Deus é um amor. João capítulo 4, versículo 24, quando diz que Deus é espírito, lá não está que Deus é um espírito. Né? Em Hebreus, que está escrito que de entre de dentro dos mortos ressuscitar poderoso é Deus. Olha como é que está aqui. Dizendo o quê? De dentro dos mortos ressuscitar poderoso o Deus ao pé da letra. Só que na versão da tradução do mundo está dizendo que Deus é subentendidamente poderoso, aqui o adjetivo dunatos quer dizer poderoso, portento, aquele poder estupendo, miraculoso, fora do normal, inexplicável. De dentro, a palavra aqui, ó, eknekron, necrópsia, não é autópsia, é necrópsia. Então, eknekron, de dentro dos mortos, ressuscitar poderoso o Deus. Deus é poderoso para ressuscitar de dentro dos mortos. Pode olhar que tem o que Deus é poderoso. Aqui está como poderoso o Deus. Não está dizendo lá na tradução do Novo Mundo que Deus é um poderoso. Então, quando Romanos fala aqui, para apresentar os corpos, Paulo fala aos Romanos, não é como sacrifício, de forma comparativa, gente. É de forma predicativa. Paulo está dizendo, então, irmãos, então o que? Lê os 10 capítulos que Paulo está falando lá, o povo de Roma, tanto judeu como gentil, que todos são pecadores. Que ninguém tem como se gloriar. E o gentio não tem que dizer que os judeus são coisa, porque se Deus não poupou os homens natural, também pode não poupar a gente se nós não obedecermos a palavra. Por isso que nós temos que orar para a redenção de Israel, porque se a queda dele trouxe salvação para nós, então, quando eles se levantarem e se reconciliarem com o Senhor, haverá o quê? Ressurreição dos mortos. Romanos capítulo 11, é só você ir lá. Tá. Aí Paulo conclui aqui no versículo 1, então, por isso, portanto, eu imploro a vós, ó irmãos, através das compaixões de Deus, para apresentar os corpos de vós, o sacrifício. O que é o sacrifício? Ou seja, o sacrifício é os vossos corpos, O papel caiu aqui. Então, gente, infelizmente eu posso até dizer que a nossa versão está errada. Todas as versões que nós olhamos está lá com aquela preposição como, usando ali o advérbio de comparação, né? Como é o que? Comparação. Jesus disse, se nós tivermos fé, não do tamanho, mas como um grão, porque comparado, comparação. E ali Paulo não está comparando. Então, do mesmo modo aqui, gente, ó, Deus era o palavra, Deus era o verbo. Olha como está na nossa versão, o verbo era Deus. Se fosse colocado na nossa versão como está no grego, não tinha nem como a Testemunha de Jeová tentar burlar ali aquele versículo primeiro. Aqui Jesus falando na samaritana, porque Deus é, me perdoe, aqui embaixo, Pneuma Ho Theos, Espírito o Deus. Como é que está traduzido na versão do Novo Mundo, em qualquer versão? Está o quê? Deus é
espírito. A natureza, a qualidade, o tipo de Deus é o que? É espírito. A essência divina é espírito. Assim como em 1 João capítulo 4 diz que quem ama é nascido de Deus. E quem não ama nem viu nem conheceu. Por quê? Rho, Theos, Agapestim. Deus é amor. Assim como aqui está dizendo que Deus era o verbo, ou você pode ler de capa a capa, o verbo era Deus, ou seja, a essência, a qualidade, a natureza. Aqui também diz o que? Já li aqui embaixo, né? Filipenses capítulo 4, versículo 5. Olha como está aqui escrito, já é outra coisa bem diferente. Ó, Rocurios engus, Rocurios engus, o Senhor perto. Vá ler como é que está em qualquer versão, principalmente na tradução do Novo Mundo. Diz o que? O Senhor perto está, ou está perto. Então, gente, em Romanos capítulo 1, aqui está dizendo duas coisas. Primeiro, apresentar os vossos corpos, que é o sacrifício. Os vossos corpos, o sacrifício. Em português, para poder... Você pode traduzir assim em português. Apresentar o rogo-vos, então rogo-vos a vós, ó irmão, por meio das compaixões de Deus, para apresentar os corpos de vós, vírgula, o sacrifício, vírgula. E outra coisa que está errada na nossa versão. Na nossa versão está vivo, santo e agradável, não é isso? No grego está assim, ó, vivendo, apresentar os corpos de vós, o sacrifício. Vivendo a santidade agradável a Deus. A Deus. Vivendo a santidade agradável a Deus. Se você ler lá a dedicação do templo a Salomão, olha o que é que Deus diz a Salomão. Salomão, o templo é bonito. Eu até gostei dele. Mas se você não obedecer a minhas leis, andando conforme os caminhos de teu pai Davi, e servir outros deuses, eu destruirei esse templo e arrancarei vocês, daqui a pouco, da terra boa que eu dei aos seus pais. Ao que Davi diz mais no Salmo 51, o que agrada a Deus é um coração contrito e quebrantado. Ao que Samuel disse a Saul, o que agrada a Deus não é sacrifício não, é que se obedeça a sua palavra. João capítulo 14, versículo 23, o Senhor Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos, que não é o decálogo em si somente, que na verdade o do sétimo dia fica tratando da lei, mas na verdade o que ele quis ali é o sábado. Os mandamentos são os ensinamentos, as normas de conduta, como está lá em 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 11. E Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Então, ao que Jesus disse, aquele que tem os meus ensinamentos, as minhas entoleis, as minhas ordenanças e as obedece, esse é o que me ama, será amado por meu Pai, e eu e meu Pai viremos para este e faremos nele morada. João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, o que é que está em mim, literalmente? É como você está dentro no ônibus, ou então na arca, como Noé estava, dentro da arca. Noé não tinha como sair ali. Onde a arca ia, ele ia, porque estava ali debaixo da vontade de Deus, dentro literalmente da vontade de Deus. Então Jesus disse, se vocês estiverem dentro da minha vontade, dentro de mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, pede o que quiser e será feito. Aí vem a última parte que diz o quê? O culto de vós é subentendidamente a lógica. A lógica é o culto. Então, gente, latreia quer dizer serviço prestado a um rei ou uma divindade. E todo serviço tem a sua norma. E toda a sua norma tem que ser de acordo com o que foi ordenado, para não haver desvio de função. Então não pode ser
as coisas de qualquer jeito, de acordo com o que eu acho, que isso é loucura. Se o sal se tornar insípido, no grego, insípido é muros, que quer dizer louco, estúpido, estuto, sem lógica, pessoa que é lelé, boba, abestalhada, como diz o bispo Atila Brandão, idiota, imbecil. A palavra insípida é figurada. Se o sal se tornar imbecil, quem poderá de novo tornar ele lúcido? Para nada presta, senão para ser lançado nas ruas e ser pisado pelos homens. Então as pessoas hoje em dia pegam a Bíblia de qualquer jeito, quer falar o que não sabe, o que não pesquisa. Eu pesquisando estou sujeito a errar se eu não tomar cuidado. Por isso que Deus disse a Josué, pega o livro todo dia, meu filho, de dia e de noite. Você não está na frente desse povo, não é você que vai guiar, que muita gente quer ser pastor e não sabe nem o que é isso. Quer dirigir igreja e não sabe nem, não tem nem ideia da loucura que está querendo, da responsabilidade. Então Paulo está dizendo que a lógica é o culto. O serviço, gente, tem que ter lógica. Ninguém é contratado depois de o que é que eu vou fazer. Não. Como é que está no papel? O que é que eu vou fazer? É um barco? Como é o barco? Que tamanho? Qual a dimensão? Para que é? Qual o material? Então, gente, Paulo está chamando a atenção. Irmãos, tenha cuidado com o que vocês estão fazendo. E a vossa conduta tem que ser agradável a Deus, senão Ele não aceita. Na antiga aliança, quem levasse um cordeiro sem defeito, o que acontecia quando o sacerdote examinasse e visse que não prestava? Então, gente, não é quem oferta o sacrifício que diz que é bom, não. É quem recebe o sacrifício. Leia o livro do profeta Malaquias, capítulo 1 e capítulo 12, que você vai entender essa parte aqui. Tchau, minha flor. Então, por enquanto, hoje, vamos ficar só no primeiro versículo de Romanos, capítulo 1. Eu vou voltar a ler. Paracalo humais adelphoi diaton oiktirmon tu theo parastensai ta somata humon tusian sosan hagian euariston to theo ten logiken latreian humon. Então eu imploro a vós, ó irmãos, por meio das compaixões de Deus, para apresentar os corpos de vocês o sacrifício, vivendo a santidade agradável a Deus, não a denominação, não o que eu acho, né? Agradável, aceitável a Deus. O culto vosso, o culto vosso é a lógica. Tem que fazer sentido. Essa palavra logiken quer dizer computar, calcular. E todo cálculo tem que dar resultado. Entendeu? Aqui está falando de lógica, de mentalidade, de racionalidade, de saber o que está fazendo. E para você entender isso, gente, infelizmente tem que perder um pouquinho de tempo. Você tem que ler do capítulo 1 até o capítulo 11. Porque tinha muita gente fazendo besteira. Principalmente os judeus, como hoje em dia nós que somos crentes, se achamos justais. E olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 2. Você está se gloriando porque você é circuncidado? Porque você é judeu? Porque você é conhecedor da lei? E não pratica a lei? Tem gentil que não é circuncidado, que não conhece a letra da lei, mas o coração dele é circuncidado, entendeu? Porque ele obedece à lei com a sua consciência, mesmo não conhecendo a letra. Porque circuncisão verdadeira não é aquela da carne, é a do coração, porque diante de Deus é isso que vale. Amém? A paz de Cristo, para que não fique longo. E aí na outra oportunidade apresentaremos os outros versículos. Amém.